E quando eu sugeri, entre outros arquétipos do cavalo, né? Ele falou, ai, tá, tal, mas eu falei, não vou, tô te indicando nada, te dou retorno depois. No outro dia ele mandou um e-mail que ele tinha sonhado com um cavalo. E olha que interessante, eu achei muito legal, é por isso que eu quis compartilhar. Ele sonhou que o cavalo estava sendo sacrificado e tinha até uma forma que ele identificou que que era ele, tinha enfim, um desenho que identificava como se fosse ele. E eu entendi que no inconsciente dele, o cavalo era sinônimo de fraqueza. Por quê? Porque muitas pessoas veem o cavalo como uma possibilidade de ser domado, né? Porque o homem consegue sim domar o cavalo, porém o cavalo, na frequência original que ele foi criado, ele é um espírito livre. Ele vive na natureza, aquele cavalo selvagem, inclusive eu recomendo isso, né? Que você se conecte com aquele cavalo selvagem. Quando eu ativei o arquétipo do cavalo, eu ativei ele empinando com muito poder, muita força, isso é até simbólico do significado dele para mim. Mas para ele tinha essa visão do cavalo ali sendo domado, domesticado, até sacrificado. Então, foi o poder do inconsciente dele mostrou que não ia funcionar, que ia enfraquecer ainda mais, né? E teve outros elementos, e quando eu dei o retorno com outro arquétipo mais poderoso, também fez foi muito legal, mas não é com todo mundo que acontece assim, tá, gente? Não é todo mundo que sonha, não é todo mundo que tem essa facilidade de acessar o inconsciente, mas também funciona do mesmo jeito. Cada um é um universo, mas isso que eu acho muito rico. E eu pude observar e quis trazer para vocês a comparação da visão que eu tenho e do que está instaurado no meu inconsciente sobre o cavalo. Quando eu era criança, não sei, acho que eu tinha uns 5 anos mais ou menos, eu sempre tive. Nas férias, eu passava, minha irmã, enfim, a gente ia passear na fazenda do meu avô. E aí, às vezes, eles colocavam, a gente quero andar a cavalo, quero andar de trator, né? E eu, muito pequena, fui andar a cavalo e o cavalo empinou comigo. Eu, muito pequena, imagina, o cavalo era gigante, né? E empinou comigo, tanto que, olha só, eu vi tanto poder do cavalo que depois eu coloquei o cavalo empinando, e para mim era um sinônimo de muito poder. Quando eu ativei o cavalo. E aí eu só não tive um evento mais traumático de cair, me machucar, algo assim, porque o administrador, enfim, que trabalhava na fazenda, era muito alto, ele estava ao meu lado, me tirou, me pegou, mas me gerou um trauma aquilo, gente. Eu demorei, eles deviam ter me colocado de volta, né, para eu cavalgar, enfim, ali eu bloqueei, não quis saber mais de cavalo, por muito tempo, né, a minha irmã já tinha toda uma facilidade, porque não vivenciou essa experiência, e até hoje, assim, eu vejo o quanto que eu vi o poder do cavalo na essência dele, porque mesmo ele estando com um cabresto ali, né? Mesmo ele estando ali com um homem ao lado e um homem acima tentando dominar, ele mostra toda a força. E essa é a força do cavalo, porque mesmo você estando ali com a espora, com o chicote, se ele quiser se empoderar do poder dele, ele joga todo mundo longe, ele dá coice, ele empina e ele vai, entendeu? Então, é sobre isso, sobre a natureza do arquétipo. Porém, para essa pessoa, ele tinha uma distorção, talvez em função de experiências, né? Enfim, e aí eu vi que não era o momento, realmente, de forma alguma, de trazer o cavalo para ele, né? E pude avaliar e quis compartilhar com você, porque quando você vai ativar um arquétipo, você tem que entender muito bem os riscos e perigos, porque, se ele traz o arquétipo do cavalo, ou se eu indico o arquétipo do cavalo para ele sem a gente entender sobre isso, porque eu sempre pergunto para a pessoa: tem algum arquétipo que você rejeita, que você teme? Tem algum arquétipo? Enfim, eu vou tentando trazer vários elementos para justamente pegar isso daí, porque não adianta. Se você se conecta com um arquétipo que tem esse tipo, por exemplo, de rejeição ou visão negativa no seu inconsciente individual, vai te trazer transtorno, você vai sabotar. E você vê no caso dele, ele provavelmente ia caminhar, e ele já estava vivendo desafios ali no trabalho, né, com as pessoas que ele chefia. Eu vi nitidamente, eu falei para ele: bom, ali você viu que se você ativasse o cavalo no seu trabalho, você ia ser sacrificado pelas pessoas que você coordena ali. Então, porque para ele estava um símbolo de fraqueza. Então, é bem legal quando vocês forem ativar os arquétipos, vocês avaliarem isso. Como que esse arquétipo funciona para mim?